E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 40, Rumo ao Campo. Vamos lá. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneceriam na residência de Dona Isabel em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhe confiara Telésforo. Lembrando que agora eles estão naquele posto de Nosso Lar, né? Localizado na cidade do Rio de Janeiro, e que Telésforo foi aquele palestrante lá atrás que deu aquela palestra para todos aqueles que estavam em missão, que iam sair em missão de Nosso Lar em direção à crosta, né? E Telésforo Telésforo é um espírito superior ao Aniceto, é um espírito superior a Aniceto, que passou uma missão para Aniceto. Então, Aniceto estava conversando com outros espíritos, confidencialmente, passando outras missões àqueles espíritos que não eram André Luiz e Vicente. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, Aniceto está dizendo agora, na oficina encontramos revigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentando-nos convenientemente para prosseguir no esforço. Mas convenhamos que para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Ou seja, gente, aqueles que trabalharam no capítulo anterior, vocês têm que voltar, para vocês lembrarem, eles trabalharam à noite, ali naquele posto que é a casa de Isabel. E outros estavam descansando. Então agora, o que acontecia? Os que trabalharam à noite iam descansar. E os que descansaram à noite iam trabalhar de dia. É o mesmo andamento de nós aqui, seres humanos, tá bom? Os espíritos fazem do mesmo jeito, ok? Aonde iríamos, eu ignorava, não fazia nem ideia. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente, e concluí que se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Aonde vão? Perguntou um companheiro da vigilância. Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu. Vamos ao campo. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, disse, utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Gente, o que é a volitação? Para voltar lá atrás, né? Volitação. Os espíritos podem volitar, eles flutuam, né? Em direção aonde eles querem ir, tá bom? Voam, vamos dizer assim, né? Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa, com a escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, fizera-me grande bem. Melhorara em adestramento. Sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior. Mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Bom, vou interromper aqui o parágrafo. Gente, lembrando, quando eles volitaram pela primeira vez, foi quando eles saíram de Nosso Lar em direção à crosta, né? Aí eles saíram volitando e tanto André Luiz como Vicente tiveram grande dificuldade para volitar. E Aniceto, percebendo isso, parou a volitação e passaram a caminhar, né? Que ele percebeu a dificuldade que Vicente e André Luiz estavam tendo. Isso, para vocês verem o que aconteceu, vocês têm que voltar lá atrás, acho que a partir do 15º episódio que tem essa
essa missão sendo iniciada, né? Volitando, não observara até então o que agora verificava extremamente surpreendido. Antes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao solo. Agora a visão dilatava-se-me. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Então veja bem, gente, ele não só, essa viagem à crosta dele, ele não só melhorou no sentido da volitação, que ele evoluiu, porque ele evoluiu, gente, isso é inegável, né? Se ele está volitando com mais facilidade, é sinal que houve evolução nesse sentido. Como assim? Agora a visão dilatava-se, quer dizer, a visão dele também melhorou em amplitude, né? Então ele melhorou em todos os aspectos. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Então, gente, ele olha só, ele percebia o peso do ar. Para nós o ar não tem peso, para ele percebia o peso. O que é isso? A força da gravidade. Toda a força que a gravidade exerce sobre nós. Entendeu? É isso daí. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo em águas turvas enorme quantidade de irmãos nossos a se arrastarem pesadamente, metido em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. Ele faz uma comparação, né? Ele lá de cima na superfície, né? No bem bom, vamos dizer assim. E nós, meros seres humanos, se arrastando com o peso, né, da pressão que o mar está oferecendo. Que se a gente estivesse no fundo do mar, com o peso que a água do mar estaria, a pressão da água estaria fazendo sobre nós, né? Como que a gente se arrastando, que nada mais é do que a força da gravidade que ele como espírito não sente mais, né? Estão vendo aquelas manchas escuras na via pública? Indagava nosso querido Aniceto. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguiu explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra, e indicava-nos certos edifícios e certas regiões. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de material mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Então veja bem, gente, olha isso aqui, a profundidade disso que nós não temos conhecimento. Vocês devem lembrar, ou se não lembram, vão ter que voltar em capítulos anteriores, que eu falei a respeito de que todos os nossos pensamentos são forças magnéticas. É magnetismo. Eles se formam, são transformados em magnetismo, tá? Os pensamentos inferiores são forças magnéticas deterioradas. Vocês têm que voltar lá atrás para ver a explicação sobre isso daí, tá? Que são pensamentos inferiores. Pensamentos superiores, elevados, que nós jogamos, retornam para a gente em forças magnéticas extremamente fluídicas e superiores. Entendeu? Então, o que ele chama de bactérias variadas, ele chama matéria mental inferior, né? Vicente fala sobre isso daí. O que é isso, gente? Nada mais são do que os nossos pensamentos negativos, nossos pensamentos inferiores. Então esses pensamentos inferiores formam nuvens sobre nós. Nuvens aqui nesse exato momento, em cima da minha casa, de vossos lares, de onde vocês andam, existem formações de nuvens desses pensamentos magnéticos deteriorados, tá bom? Vamos imaginar assim, são nuvens, tá bom? Formadas por
fluidos magnéticos inferiores. Olha só. Imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto as formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orai e vigiai do Evangelho tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva, na esfera da espiritualidade superior, conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Ou seja, gente, tudo aquilo que o homem pensa e formata, se for inferior, ele vai absorver dessas nuvens de pensamentos inferiores deteriorados, gente. Olha como que é. E ele reafirma, eu falo sempre, gente, orai e vigiai. Orai e vigiai. Gente, quem ora, quem faz preces, sempre está em pensamentos elevados e vai atrair aquilo que é similar. Se você não ora e não vigia, gente, você sempre vai estar focado em pensamentos inferiores e você vai atrair aqueles espíritos inferiores e esses fluidos magnéticos deteriorados. Infelizmente. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, eu perguntei: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? O que ele está perguntando aqui? André Luiz está falando assim: poxa vida, quando nós estamos doentes, as bactérias e os vírus que têm vida no nosso corpo humano, né? Esses fluidos magnéticos inferiores têm vida própria também? Agora vai vir a resposta de Aniceto, porque é uma dúvida interessante. Se o nosso organismo vivo, se o nosso corpo carnal permite que os vírus e as bactérias sobrevivam dentro da gente e nos deixam doentes, esses pensamentos, esses fluidos magnéticos têm vida própria? Aniceto vai responder agora. Como não? Vocês presentemente não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico? Não podemos considerar somente no capítulo das moléstias a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias, ou seja, igualmente o que nós fabricamos como nosso corpo de carne, dando vida a bactérias e vírus, com o pensamento inferior nós damos vida a esses fluidos magnéticos deteriorados também. Olha isso, gente. Olha isso. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. Então, gente, quando a gente está doente, nossa alma está doente também. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne a cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Ou seja, gente, no futuro, num planeta de regeneração, nós não ficaremos mais doentes, porque a nossa mente, como não tem mais o egoísmo predominante, como nós não teremos mais fluidos magnéticos deteriorados que nós iremos atrair, como nós teremos só fluidos magnéticos superiores, elevados, né? Nós se autocuraremos. Olha como que é a coisa, né?
Nós teremos o corpo de carne, mas nós não ficaremos doentes, porque aqui ele fala assim: somos forçados a reconhecer que esta cura pertence exclusivamente ao homem espírito, ok? Então, o nosso espírito, num planeta de regeneração, daí para cima, partindo para espíritos puros, né? Nós nos autocuramos, nós não ficamos doentes, tá certo? Nós deixaremos de ser seres de provas e expiações, ok? Então, o nosso espírito vai estar tão superior que nós nos autocuraremos, nós não teremos doenças. Deus meu, exclamou Vicente espantado, a que perigos está submetido o homem comum? Por isso, tornou Aniceto, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E por esta mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital, possuindo-lhe o valor eterno. Encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Então vocês veem, gente, que aqui o que Aniceto fala? Que nós, como seres humanos, dependemos somente de nós mesmos, de termos a fé, de praticarmos o amor e a caridade, termos fé em Deus. Orai, vigiai o tempo todo. E trabalhar, né, gente? E trabalhar, que a gente não pode deixar de trabalhar nunca. Tá certo? Então, a gente vigiando, orando, atraindo os bons pensamentos e vigiando aqueles nossos pensamentos. Vigiando os nossos pensamentos, gente, a gente automaticamente vai estar vigiando a nossa língua. Porque a nossa língua, quanto que a gente comete pecado com a nossa língua, fofocando, né, gente? Então, se a gente vigiar os nossos pensamentos, a gente vai estar vigiando a nossa língua também. Então, nós dependemos de nós mesmos, de mais ninguém. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, depois de longa pausa, completou. Todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mister, empenham-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas, nas vias públicas, tivera-me assombrado. Então, sim, até mesmo André Luiz, que desconhecia esse tipo de fenômeno espiritual, ficou assombrado, né? Ficou perplexo com essas nuvens de bactérias, de pensamentos magnéticos e fluidos magnéticos deteriorados. Sequioso de ensinamentos, tornei ao assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis e quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana, Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou-me a frase exclamando: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casada ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta, a flora microbiana de ordem inferior
não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Olha só o que Aniceto explicou aqui. Não fosse o Sol, a luz do Sol, a luz solar, e o ambiente da flora do nosso planeta, as bactérias, aquelas criadas nas sombras, não teriam permitido sequer que houvesse vida humana no planeta hoje. Imagina o quanto que a falta dessa luz solar faz com relação à vida biológica, gente. A vida biológica, tá? Então, aqui o que ele, inclusive, ele deixa bem claro que toda a cura de todos os males e de todas as doenças que existem aqui estão na nossa natureza. Seja da AIDS, seja do câncer, seja de onde for. A cura de todos os males de doenças nossas estão na nossa natureza. Olha aqui, ó. Olha a afirmação a afirmação do Aniceto. Por esta razão, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Aqui ele está cravando que a nossa natureza traz todas as curas e que a destruição da nossa natureza é a causa de todos os nossos males. E não é? E abanando significativamente a cabeça, concluiu: nada obstante esse poder imenso, o recurso divino, enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para a batalha sem tréguas, em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Fim do 40º episódio. Capítulo, gente. Olha, então, mais uma mensagem do Espiritismo com relação ao que o homem está causando na natureza. Não obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante, para a batalha sem tréguas em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Gente, isso aqui é mais Aniceto está chamando a atenção, que enquanto o homem continuar judiando da natureza, a natureza vai judiar de nós. E é uma coisa lógica. É uma coisa lógica. Nós vemos aí essas tragédias naturais, nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que tragédia, gente. Que tragédia que é que eles estão passando. Olha, terrível, terrível. E que nós temos que tentar ajudar sempre. Dar a melhor ajuda possível, fazendo todo tipo de doação que nós pudermos, né? Ajudar os nossos irmãos. Então é isso, gente. Fim do 40º episódio. Capítulo, sempre falo episódio. Episódio, no caso, para vocês, né? Rumo ao campo. No próximo vídeo, o capítulo 41, chamado Entre Árvores. Lembrando aos queridos, vão lá, curtam, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, porque cada vez que eu mandar um vídeo novo para vocês, vai estar lá a notificação para os que estão inscritos no canal, né? E compartilhem para o maior número de pessoas possíveis esse conteúdo desse canal, não só desse canal, dos canais em geral que falam das coisas do Espiritismo. Afinal de contas, o Espiritismo é uma das únicas filosofias que explicam tudo o que acontece do lado de lá, né? Nós temos uma ideia, várias religiões acreditam na imortalidade da alma, mas somente algumas, né? Pouquíssimas
explicam aquilo que ocorre do outro lado. E o Espiritismo é uma delas. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio ou capítulo.